Cartoleiros e cartoleiras, tudo bom com vocês? Gazeta do Cartola fez 72 pontos na rodada passada, mas o vídeo de análise da 16ª será feito junto com o dessa daqui na segunda-feira. Hoje vamos dar as dicas e sugestões da 17ª rodada e para que um maior número de pessoas possa ver o vídeo, eu vou tentar não perder muito tempo com edições e postar o quanto antes no YouTube. E depois teremos os abraços pra galera. Analisando os confrontos da rodada, eu acredito num equilíbrio muito grande no jogo entre Botafogo e Chapecoense. Chapecoense é um time bem organizado. Botafogo pode tanto ganhar de 1, de 2, de 3, como também tomar um golzinho e perder de 1 a 0. Assim como Atlético Mineiro e Inter, deve ser um jogo bem movimentado, hein? O Inter vem com uma boa campanha no Brasileirão, porém o Atlético Mineiro joga em casa. Palmeiras e Coritiba e Fluminense Sport, eu não tô acreditando que o Palmeiras e o Fluminense não vão ganhar. Não é possível, esses dois times precisam se recuperar, hein? Santos e São Paulo, clássico, um ligeiro favoritismo pro São Paulo. Vitória e Figueirense, um jogo bem difícil aqui também, hein? O time do Vitória estava vindo tão mal que até trocou de técnico. E já o Figueirense conseguiu não só sair da zona de rebaixamento, como dar uma respirada. Grêmio e Corinthians muito equilibrado, assim como Criciúma e Flamengo. Porém agora o Flamengo já saiu da zona da degola, já pode indicar jogador do Flamengo, hein? Aqui sim eu vejo um favoritismo, o Atlético Paranaense tem mais time do que o Bahia, e aqui também, lógico, nós temos o jogo do líder contra o Goiás, e a campanha do Cruzeiro é muito boa. Porém, independente dos times que vocês considerem favoritos, vamos evitar colocar 4, 5, 6 jogadores de um time só, tá bom? E antes de começarmos com as dicas da rodada, gostaria de dizer que como o vídeo é feito com antecedência, é sempre bom dar uma olhadinha no Cartola no sábado, um pouco antes do mercado fechar, para você conferir se todos os seus jogadores estão apontados como prováveis. Todo grande time começa com um grande goleiro. Bom, a Gazeta do Cartola está em dúvida. Eu gosto de escalar o Diego Cavalieri, porém ele vem caindo aqui de produção junto com o time do Fluminense. Mas temos também o Everton do Atlético Paranaense. Esse aqui sim mantém boas pontuações. Se o jogo entre Flamengo e Criciúma for bem disputado, os goleiros devem fazer aí boas defesas, hein? O Luiz pelo lado do Criciúma ou o Paulo Vitor pelo lado do Flamengo. Acho que vai ser uma das únicas rodadas que eu não vou indicar o Marcelo Groi. Mas por quê? Me deu medo ver o Corinthians fazendo 5 gols contra o Goiás. Em compensação, mesmo com 5 gols, o Renan fez 8 pontos. Imagina se não tivesse tomado tudo isso de gol, quanto que ele não faria, hein? Aí o pessoal me pergunta, mas Michel, posso escalar o Thiago Volpi? Posso escalar o Jefferson do Botafogo? Posso escalar o Cássio do Corinthians? Esses podem ser opções sim, mas cada um tem um defeitozinho. Por exemplo, o Thiago Volpi tá muito valorizado. O Corinthians já também não tem aquela defesa sólida que tinha no começo do campeonato. Mesma coisa com o Jefferson do Botafogo, não tem feito muitas defesas difíceis não. E eu não indicaria para esta rodada o Aranha do Santos. São Paulo vem marcando gol em todos os jogos. Assim como também não indico o Fábio do Palmeiras, tem feito muitas lambanças. Então, se você quer gastar poucas cartoletas no gol, desses aqui que são os mais baratinhos, eu indicaria mesmo o Everton e o Paulo Vitor, ok? Nas laterais, na minha opinião, não são muitas opções certeiras não, tá? Bom, nem quando a gente fala que é certeiro né? Imagina quando a gente já não acha que tem muitas opções certeiras. Mas o Edilson do Botafogo é um jogador que vem se destacando muito, então eu recomendo ele para esta rodada. Bem como o Vitor Luiz do Palmeiras, que ao contrário da situação do time, o Vitor Luiz vem pontuando bem. O Natanael do Atlético Paranaense é uma opção válida para essa rodada. E outros laterais que eu indico:
o Mike do Cruzeiro, que mantém uma boa regularidade tanto jogando em casa como jogando fora, e para sentir fortes emoções, e quem acredita numa vitória do São Paulo contra o Santos, temos aqui o Álvaro Pereira, o raçudo uruguaio. Pelo lado do Santos, não dá para deixar de descartar aqui também o Cicinho. Esse cara pontua muito no Cartola, hein? Mesmo se você acha que o Fluminense é favorito contra o Sport, eu não recomendo o Bruno, porque ele não faz pontuações altas no Cartola. E pensando em valorização, nós temos o Suelton, do Atlético Paranaense. Porém, olha a decadência que ele vem, hein? Chegamos na parte dos zagueiros, eu queria fazer uma observação. O jogo entre Corinthians e Goiás teve 7 gols e mesmo assim todos os zagueiros pontuaram bem. O Anderson Martins fez 5,50, o Gil fez 4,30, o Jackson fez 11,80. Ou seja, o que isso significa? Que a gente não pode também pensar só em saldo de gols na hora de escolher um zagueiro, né? A gente também pode ver aí a participação dele no ataque, as roubadas de bola. E eu tô falando tudo isso porque agora vai jogar Corinthians e Grêmio. E os zagueiros desses dois times sempre são boas opções, e nesse jogo não seria diferente, tá? Então, quem acredita num desempenho um pouco melhor do Grêmio frente ao Corinthians, pode sim, ou de Rodolfo ou de Werley. E pelo lado do Corinthians, eu indicaria ou o Gil ou o Anderson Martins. Considero uma outra boa opção o Fábio Ferreira do Criciúma, que ainda tem o fato positivo de tomar pouquíssimos cartões amarelos, o Kleberson do Atlético Paranaense, que toma muitos cartões, mas faz gols, e o Dedé eu nem preciso falar nada porque ele já tem fã-clube no Cartola. E o pessoal que fica perguntando se eu vou de Lúcio ou não, vai um recado, eu não devo ir de Lúcio não, quando eu não coloco ele no meu time, ele costuma ir bem, viu? Na segunda página de zagueiros, temos outras duas boas opções. Uma delas é o Henrique do Fluminense, que não foi bem na rodada passada, assim como todo o time do Fluminense, e o Léo do Cruzeiro, que vem pontuando muito bem no Cartola. E como eu sei que a torcida do Flamengo domina o Cartola, temos o Marcelo. Apesar dele vir numa ligeira queda, eu já começo a recomendar ele de novo, afinal de contas, o Flamengo ficou numa situação mais confortável no campeonato. Chegamos agora ao meio-campo e o que me surpreendeu foi o número de roubadas de bola do Felipe Bastos no jogo contra o Cruzeiro. E eu tô achando ele uma boa opção para essa rodada de novo, hein? Não podemos abrir mão também de um desses dois jogadores do Cruzeiro, pode ser tanto o Ricardo Espetagularte ou o Peleverton Ribeiro, só não aconselho a colocar os dois juntos. Paulo Henrique Ganso vem subindo muito de produção, mas não acredito que nessa rodada ele imite de novo, prefiro apostar no ataque do São Paulo, já já eu falo disso. Não recomendo o D'Alessandro por jogar fora de casa, recomendo o Conca do Fluminense, já faz algumas rodadas que ele não vem bem, então já tá na hora de recuperar. Podemos ter como opção para o meio-campo um jogador do Botafogo, ou o Gabriel ou o Daniel. A diferença entre os dois é que o Gabriel mantém mais uma regularidade. Já o Daniel, ele dá muitos picos de altos e baixos. Eu já havia dito que eu acho o jogo entre Atlético Mineiro e Inter muito equilibrado, porém o Dátulo vem negativado, ele pode valorizar legal aqui, hein? Principalmente se repetir estas boas atuações que teve em algumas rodadas passadas. Sou muito fã do vovô Paulo Baier, mas não recomendo ele nesta rodada não. Ele não tem mais pontuado bem aqui no Cartola. E como eu acredito numa vitória do Atlético Paranaense contra o Bahia, nós também podemos escolher uma dessas opções aqui do Atlético Paranaense, principalmente o Marcos Guilherme. E como uma segunda opção, o Badi, mas não os dois juntos, tá bom, gente? Porque precisamos ficar precavidos de possíveis zebras.
Também acho que o Palmeiras tem um ligeiro favoritismo contra o Coritiba, mas as médias dos jogadores de meio campo do Palmeiras não me convencem. Mas se você faz questão de ir com pelo menos um jogador do Palmeiras no meio campo, o Allione me parece o mais promissor. E no ataque nós temos ótimas opções nesta rodada, hein? Marcelo Moreno voltando ao Cruzeiro é cheiro de gol. Allan Kardec vem numa fase muito boa e se o São Paulo ganhar possivelmente pode ser com um gol dele. O Caio, pelo fato de jogar cartola, jogar em casa, ele sempre se escala no time dele. Decepcionou muita gente aí algumas rodadas atrás, quem sabe agora? Diego Tardelli, outro jogador que está numa fase excelente. Henrique do Palmeiras, vem marcando gol em todos os jogos, também é uma opção muito boa. Marcelo do Atlético Paranaense, por ser favorito contra o Bahia. Tem muita gente achando que essa rodada é do Fred, então é porque vocês ainda não passaram raiva com ele nesse cartola. Eu tô achando que ataque nessa rodada não vai ser problema, temos boas opções, então vamos aos técnicos. Aqui nos técnicos eu vou fugir um pouquinho dos medalhões e tentar algumas opções alternativas, como por exemplo o Cristóvão Borges do Fluminense ou até o Doriva do Atlético Paranaense. Galera, antes de prosseguir o vídeo, queria bater um papo com vocês aqui rapidinho, que é o seguinte: eu não tenho costume de divulgar meu time em vídeo. E muita gente concorda comigo e os que não concordam pelo menos entendem o porquê que eu não faço isso. Só que quando eu propus criar o canal e fazer vídeos sobre o Cartola, eu me coloquei à disposição de tentar ajudar todos aqueles, desde os mais experientes, seja através de bate-papo, discussão e análises mais profundas, até aqueles que estão começando a jogar o Cartola nessa temporada ou até há poucas rodadas apenas. E cada vez que o Cartola é divulgado na Globo, mais e mais pessoas acabam aderindo aí ao Fantasy Game. Começam a fazer buscas de vídeo na internet, acabam achando a Gazeta do Cartola e entram em contato comigo querendo uma ajuda, pois começam com 100 cartoletas, tem alguns que ainda estão com 105, 110, não porque são ruins, mas porque começaram a jogar o Cartola faz pouco tempo. E na maioria das vezes são crianças de 9, 10, 11 até 12 anos que têm dificuldade para estar acompanhando todos os jogos, para entender o funcionamento do Fantasy Game. E de uns 10 dias para cá eu recebi muitos e-mails pedindo para que eu fizesse alguns times abaixo de 140, abaixo de 150 cartoletas, porque realmente eles estão tendo essas dificuldades. Então, eu queria falar especificamente para essas pessoas agora, tá? Vocês que já estão com o time montado, que já têm a cabeça formada sobre o Cartola, não leve em conta o time que eu montei. Quero ajudar agora mais esses que estão começando faz 1, 2, 3 rodadas. Então, por conta disso, eu montei um time abaixo de 100 cartoletas. Mas antes de mostrar esse time, eu queria dizer o seguinte: quem tem 100, 110, 120 cartoletas, dá um rumo para o seu time. Ou continua montando equipes boas e baratas com 100, 110 cartoletas até o final, pensando em pontuar, ou abre mão de pontos, pegue jogadores extremamente desvalorizados e tente ganhar 7, 8 cartoletas por rodada, para daqui 5, 6 rodadas você já ter 150 cartoletas e aí começar a montar times melhores. Mas dessa vez, pensando nesses pequenos cartoleiros que começaram agora, eu montei um time de 98 cartoletas. O Everton no gol por considerar o Atlético Paranaense favorito contra o Bahia, o Mike na lateral pela regularidade, o Vitor Luiz do Palmeiras por ser um lateral barato e que normalmente pontua bem, o Léo por trazer uma segurança e ser um zagueiro do time líder do campeonato, o Henrique do Fluminense, que vem de um 0,30 e tende a valorizar, o Felipe Bastos, que é um jogador que começou custando pouco e vem se destacando com pontuações boas, o
o Dátulo do Atlético Mineiro, que pode fazer gols, o Marcos Guilherme do Atlético Paranaense, Diego Tardelli por ser artilheiro, o Henrique pelo bom momento que vive apesar da má fase do time, o Sebadios do Botafogo por achar que se o Botafogo quiser ganhar da Chapecoense, provavelmente vai ser com gol dele, e o Doriva do Atlético Paranaense por acreditar que tende a pontuar muito e valorizar nessa rodada. Então, para vocês que são mais experientes no Cartola, não considerem esta escalação. Essa é uma escalação que foi feita com apenas 98 cartoletas. A gente não quer mitar com esse time, quer apenas fazer uma pontuação digna de quem tem 100 cartoletas, que normalmente vem fazendo 15, 20 pontos e não consegue sair dessa situação. Com esse time aqui, eu garanto alguns pontinhos a mais do que a média que vocês vêm fazendo. Essa turma que tem só 100, 110 cartoletas, ok? E aproveitando que eu tô online, vou dar uma passadinha lá no mural da Liga Gazeta do Cartola e ver o que tá rolando para ver se a gente tira alguma dúvida aí que pode ser a mesma que a tua. Kardec e Pato juntos, uma boa? Não, não acho. Eu iria ou com o Kardec ou com o Pato. Os dois juntos, não. O Showplay tá perguntando qual é o técnico da rodada. O Nil Campeão falou Cristóvão ou Doriva. Então realmente foram esses dois que eu indiquei. O Talentaço tá perguntando Gil ou Rodolfo. O Nil Campeão respondeu nenhum, mas eu acredito que sim, pode-se optar por um deles. O que você achar que tem um ligeiro favoritismo no jogo entre Corinthians e Grêmio? O Real Pet está perguntando se o Bolívar é uma boa. Eu não considero a zaga do Botafogo confiável. Eu acho que tem melhores opções. O Márcio Luiz está perguntando cadê o vídeo e eu tô fazendo agora. O ADTR está perguntando se Cícero e Conca juntos é muito arriscado. E eu acredito que sim, mas por conta da fase do Fluminense. Se o Fluminense tivesse numa fase boa, não. Mas não tá, né? Então é melhor ter cautela, ok? E para finalizar essa parte, o Manchester City está pedindo nota para o ataque dele. Cléo, William e Luan. E aqui eu acho que são jogadores não tanto finalizadores. Então tá faltando um matador aí. Pode até deixar dois deles, mas o terceiro abre uma vaga para alguém que tem mais gols marcados no campeonato, ok? E vamos finalizar o vídeo com um abraço para a galera espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Quem acompanha sempre a Gazeta do Cartola é o Christian Vargas e o seu amigo Degues, do time do Chiquém. Um abraço para vocês! O cartoleiro Carlos Celestino do Real Barça BFC. Um abraço para ele e para os colegas Gabriel e Rosinaldo. O Vitor Esteves participa da Liga Segundo Ano UFC e ele e os amigos dele merecem um abraço da Gazeta do Cartola. Um abraço pro Vitor, pro Vinícius, pro Cauê, pro Felipe, pro João, pro Flávio, pro Denis, pro Léo e pro Anderson. O Juan Sampaio fica direto no YouTube esperando sair o vídeo da Gazeta do Cartola. Um abraço pra ele, cartoleiro do AC Lagartense SE. Alô galera de Uruguaiana no Rio Grande do Sul, um abraço pra vocês em nome do cartoleiro Vitor Mendes. Obrigado ao Rafael Kassab, que depois que conheceu o canal não perde mais nenhum vídeo. Um salve pra você! Recebi uma mensagem muito bonita do William, cartoleiro do Atlético da Bahia, e eu também agradeço muito pelas palavras e deixo um abraço da Gazeta, William. Meus parabéns e muitas felicidades pro Jonathan Valente, que faz aniversário neste domingo. No sábado é aniversário do Ricardo Norberto Tineu, então os parabéns também, meus votos de felicidades aos aniversariantes da semana. Um abraço carinhoso pro Sidney Antunes, cartoleiro do Boca de Cisco FC. Pro Carlos Taconelli e todos os times da Liga Várzea League Cup. Pro Gilson Ricardo, que é só alegria, show de bola. Pro Lucas Borges, de Americana, que falou da estreia do Michel Bastos pelo São Paulo. Um abraço também pro Diego Tessari, que tá falando aqui. Michel, sou apaixonado pela minha esposa Gislaine. Diga que eu amo muito ela. Tá dado o recado, Diego. Quem tá sempre presente no site da Gazeta é o Timão Platinense. Um abraço, Timão.
E do Twitter eu recebi um pedido de abraço do Ítalo Rafael. Lógico que dá pra mandar um abraço pra você sim, pra você e pra todos os tuiteiros. Outro que não sai lá do chat é o meu novo amigo Black Ops. Abraço mandado pra você, garoto, sou seu fã. Um salve pra galera de Belo Jardim, em Pernambuco, através do nosso grande amigo cujo time é Belo Jardim Jupt FC. E antes de dar o último abraço do dia, gostaria de deixar uma boa sorte para todos vocês nesta rodada, principalmente pro Yuri Macena. Toda vez que eu faço vídeo ele vai lá no YouTube e coloca: Michel, parabéns pelo trabalho. Yuri, eu que agradeço e boa sorte pro seu time também. O fui!